Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E essa é mais uma edição Both Things Play Hard, só que dessa vez perguntas só sobre coisas que não são basquete. É todo o resto do planeta. Todo o resto do mundo tá nesse podcast, desde que alguém tenha feito a pergunta pra gente. Exato. Então é tipo relacionamentos, e trabalho e dramas adolescentes. Desde sempre, o Bola Presa é um espaço para que as pessoas mandem perguntas de basquete e, a princípio, relacionamentos e depois qualquer coisa. A gente sempre tenta equilibrar as perguntas. Nos playoffs a gente tendeu mais para basquete. Isso. E agora, nas férias, é hora de responder todo o resto. Isso é o mais importante. Estamos de férias! Uhul! Yes! Vocês estão vendo a gente aqui, eu tô nessa hora, sei lá, em praia nudista. Eu tô há 4 dias perdido, não sei onde eu tô. Mandem ajuda. E então estamos no passado, no começo de julho, gravando podcasts só de perguntas e respostas para colocar no ar ao longo do mês. A gente acabou de gravar um só com perguntas de basquete, vamos gravar esse agora, mas talvez eu publique na ordem inversa porque deu na telha na hora. Porque você é seu próprio dono. Isso aí. É isso que é ser empreendedor. Empreendedor, e no Brasil é difícil ser empreendedor, né? O governo não deixa. Não é difícil, porque nós contamos com vocês, que Amigo são assinante. nossos assinantes. A gente é um blog? Não, mas você não anunciou ainda. É Carinho Jabá. Nós somos o blog bolapresa.com.br e nós existimos porque nós temos assinantes que permitem que a gente trabalhe com aquilo que a gente ama, que é o basquete da NBA. Então, você acessa o aplicativo PicPay. Pode ser no Android, app. pode ser... App. App Você que fala chama. app ou app? Eu falo app. Eu falo app também. Você julga quem fala app? Bom, agora que eu sei que 100% dessa mesa fala app, eu tô julgando quem fala diferente. Eu julgo silenciosamente, nunca na cara da pessoa. Mas quando eu tô voltando pra casa com a minha mulher, eu falo assim, você viu o que ele fala? Que absurdo, que absurdo. Como eu ouso. Mas sim, você abre o seu app do PicPay no celular. É só procurar lá Bola Presa, vai encontrar a gente tranquilamente, escolhe um dos 2 planos e aí você pode ajudar a gente a continuar existindo e ganha acesso a um monte de conteúdo extra exclusivo. Tem uma série de textos especiais, aliás, centenas de textos especiais exclusivos para os assinantes no blog. 3 temporadas completas, vamos começar a próxima, a 4ª temporada com assinaturas. Inclusive você pode ir lá no blog ver um resumo de todos esses textos e vários ainda são textos muito relevantes. São textos que não envelheceram porque analisam bem como é que a NBA funciona, não são textos de notícia. A gente tentou, tanto os podcasts especiais como os textos especiais, a gente tenta abordar assuntos que a gente publique hoje e daqui 2 meses, 1 ano, alguém que assine possa ler e achar relevante. Lógico que algumas informações ficam datadas, mas que o texto ainda vale a pena por algum motivo. Perfeito. E temos também podcasts especiais. Você está ouvindo esse podcast aqui, sai todas as sextas-feiras, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. E no YouTube. A gente grava às quintas-feiras ao vivo no YouTube, então é um programão gigante ao vivo para interagir com vocês por lá. Mas tem também podcasts especiais para os assinantes. É só você assinar a gente pelo PicPay e você ganha acesso a todos eles. Que são o quê? 3 dezenas? Já especiais, a gente tem 35 mais 12 de perguntas e respostas. É uma então tonelada. São 47. Nesse momento que a gente está gravando, a gente vai gravar mais alguns antes de entrar de férias. Então vai ter mais. E fora isso, nossos assinantes ainda têm acesso ao nosso grupo no Facebook, vão ter acesso ao nosso Film Room e o nosso Clube do Livro, que começam a funcionar agora no 2º semestre. E participam do nosso campeonatinho. A gente está fazendo o nosso primeiro campeonatinho Bola Presa, deve acontecer agora no final de agosto. E esperamos abrir vagas para um futuro campeonatinho em breve. Isso. Se você ficou com dúvidas ainda, você pode entrar lá no bolapresa.com.br, tem um botãozinho FAQ. Lá a gente explica como funcionam as assinaturas, o benefício que ganha quem assina por 14, por 20, qual é o esquema do Clube do Livro, qual é o esquema do Film Room, tá tudo detalhado lá. E se você ficar com mais dúvidas, escreve para bolapresa@gmail.com, a gente responde. Isso. Aproveita e segue a gente também no Twitter e no Instagram. Isso. Sabe o que eu pensei agora? Manda. A gente está fazendo em sequência, né? A gente gravou o podcast de perguntas e respostas de basquete, agora esse de todo o resto. Não pode falar, que você está quebrando a magia. É que a gente não trocou de roupa. A gente vai botar no YouTube isso aqui e vai estar igualzinho. Mas pode ser que a gente use uma roupa diferente por dia e como a gente está gravando no mesmo dia da semana seguinte, a gente está com a mesma roupa repetida. A gente tem que mudar alguma coisa, assim. Mudei o mascote de lugar. A minha voz de gripe não esconde que eu continuo gripado, então...
É a mesma voz fanha, peço desculpas. Mas vamos lá, taca a vinheta, responder perguntas. Bora lá. A primeira pergunta é assinada assim, ó. Isso não é uma pergunta de terapia de casais. Não? Que alívio. Tem outros dramas no mundo. Tem Que bom. muita Uma variedade tristeza grande. nesse mundo, gente. Não precisa se limitar a um tipo de tristeza, não. Tem que abrir as portas para todo tipo de tristeza. Tem que ter uma variedade, né? Bom, É cota de tristeza. olá, D&D. Beleza? Beleza? Primeiro de tudo, por que o Danilo sempre responde beleza pra questão acima? Ele nunca tem problemas? Sempre penso isso depois do habitual beleza. Ou opa, que são as coisas que você fala. Opa é só um som, né? Um som genérico. Opa. Talvez eu até tenha problemas, mas eu não acho Que é a que, hora que a pergunta "Oi, tudo bom?" é uma pergunta de verdade. É um ruído, é um signo que diz: "Oi, eu estou vendo você, estou te dando um alô, você me devolve um alô." Eu odeio falar assim: "Oi, tudo bom?" E a pessoa fala assim: "Não, tá uma Você merda." não sabe o que aconteceu hoje no trabalho. Aí eu tenho que dar um abraço e a pessoa fala assim: "Ah, tá bom, sinto muito." E você continua a vida, porque quando você fala "Oi, tudo bem?", não necessariamente você quer conversar com essa pessoa, Sim, né? claro. Às vezes tá de passagem. Você cruza com a pessoa no elevador e fala "Oi, tudo bem?" Não, tá uma merda. Você começa a apertar o botão pra Desculpa, abrir o elevador. abre, não. Mas não, eu vou começar a ser mais sincero aqui. Nossa, vai embalar, vai trazer os seus problemas. O cara quer falar o problema dele e trago vai os acabar meus, com a sua pergunta. Por isso que a gente fala só beleza. O Opa me lembra aquela comunidade do Orkut, que é... Como é que era o nome certo? Eu dava opa em volta de carrossel? Isso, aí o carrossel ficava girando. Opa! Absurdo. Ai, Orkut. Bom, sem mais delongas, ele começa aqui. Mas já teve muitas delongas, já. Ele não sabe, coitado. Vou para a minha pergunta. Sempre fui muito tranquilo e muito focado. Ok. Dava o máximo de mim até mesmo nas atividades que meus pais me forçavam a fazer. Como natação, por exemplo. Eu odeio ficar submerso e sem ar. Nossa, eu odeio a sensação de estar totalmente embaixo d'água. Nossa, eu gosto, acho mó legal. De verdade, a água tá tentando te matar. Você já reparou? Ela tá tentando entrar por todos os seus furos e te sufocar. É isso que ela tá tentando. E aí você flerta com o perigo e depois se salva. Não pode é ir um na esporte montanha-russa? radical. Eu odeio montanha-russa. Mas ele gosta de botar a cabeça embaixo E d'água. você gosta de montanha-russa. Adoro. E odeia ficar embaixo d'água. Mas é que a montanha-russa tem lá um cinto de segurança, sabe? Um engenheiro me garantiu que eu não vou morrer. Quem me garante que a água não vai entrar no Eu buraquinho? confio mais em eu sair da água do que no engenheiro que sei lá que ele fez. Mas você fala isso porque você sabe nadar. Isso Você é um privilegiado. eu falei pro meu privilégio. Fazer uma palestra. O lugar de fala na montanha-russa. Lugar de fala na natação. Bom, isso foi só um exemplo, e tá com muitas delongas. Né? Desculpa. E eu botei a pergunta mais longa para começar logo, porque Entendi. depois eu canso. Conforme cresci, esse hábito de máximo esforço não mudou. Na escola eu sempre era citado como aluno exemplo. No meu antigo de basquete eu era lembrado como atleta que treinava da forma mais intensa possível, embora não fosse o mais talentoso. Nas línguas gringa, ele é aquilo que é chamado de overachiever. Você dá tudo de si. Aquele cara que tenta conquistar mais do que deveria. Na minha família, todos mencionavam quão impressionante era a minha atitude madura em relação aos meus 21 primos. Caramba, quanto primo! Muito primo. Sempre pensei que não importa o que acontecesse, eu deveria manter a cabeça no lugar e me esforçar ao máximo, pois assim os resultados esperados seriam questão de tempo. Não é bem assim. Aos 17... mas ele aprende... A vida ensina isso pra ele. Ensina o quê? É o que você acabou de falar, que não é sempre assim. Entendi. Não posso eu avisar, né? A vida vai mostrar vida que às vezes você se esforça pra caramba e não dá certo. Você pode falar, mas o adolescente não ouve. O jovem não escuta. Eu sempre defendi que tem que deixar a criança tomar tombo. Faz todo sentido. Não foi o penhasco, não, mas... Meu desespero é ver criança no parapeito. Não rola. Mas aí correndo, ela tá correndo muito rápido e tem um degrau na frente. Tudo bem. Deixa. Então você vai deixar todas as tomadas destampadas na sua casa. A tomada, eu não sei. Aos 17 anos, prestei o tão temido vestibular. E para a surpresa de todos, inclusive a minha, não passei em nenhuma das faculdades que eu queria. Pois é, Para acontece. ser bem sincero, não passei nem na primeira fase dos vestibulares e tive que aturar por um ano a horrorosa frase: "Mas logo você não passou?" Muito difícil, né? Muita pressão. Optei por fazer um ano de cursinho e, como sempre, me esforcei ao máximo para atingir meu objetivo. Com muito estudo e dedicação, os resultados vieram. Fui aprovado no melhor curso da América Latina da área que eu escolhi. Ok. Até aí, tudo bem.
Porém, ao longo do meu ano de cursinho, sentia batedeiras constantes e uma ansiedade que me tirava o ar. Achava que era uma consequência da pressão que todo vestibulando sente, somado com a quantidade surreal que eu tomava de café para conseguir me manter acordado e focado nos estudos. não ajuda. Nada com o que eu deveria me preocupar, certo? Eu com problemas? Jamais. Ao entrar na faculdade, achei que os problemas iriam passar, mas o oposto ocorreu. As crises de ansiedade ocorriam de uma maneira cada vez pior, de modo que ao fim do meu primeiro semestre optei por largar o curso e partir para uma nova faculdade. Acreditava cegamente que essa sensação ocorria, pois eu não estava gostando do que cursava, e que caso eu fizesse algo que eu tivesse interesse, tudo ia se resolver. Então ele estava tendo tremedeira. Normal. Quem nunca? Quem nunca? Você nunca tremeu aqui no meio do podcast. Meu novo curso começou de maneira tranquila e as minhas crises diminuíram. Comecei a estagiar e achava que tudo havia se resolvido. Tudo de volta ao meu habitual controle. Porém, vai ter muito porém aí, né? Deveria ter um aqui, mas não tem. Certo dia, durante meu horário de trabalho, na metade do segundo semestre, comecei a suar e a sentir como se não houvesse ar na sala que eu estava. Tive uma crise de tremedeira tão intensa que me levaram ao hospital achando que eu estava infartando. Caramba! Nada mais fazia sentido para mim. Após esse dia, passei um período muito difícil em que a única coisa que eu queria fazer era ficar deitado sem fazer nada. Claro. Algo nada condizente com alguém que sempre foi um hard worker, discípulo de Kobe Bryant. O Kobe é o pior exemplo. Nossa, pense num exemplo tóxico e autodestrutivo. O que estava acontecendo? Como eu não estava no controle da situação? O que fazer para isso parar? Pedi demissão do meu estágio e só não larguei a faculdade pois meus pais ficaram realmente putos comigo. Só de pensar em fazer algo diferente de acordar, comer, voltar e deitar, sentia como se o ar estivesse sendo arrancado do meu peito. Imagino. Recentemente me deparei com o texto do Kevin Love. E na parte que ele fala, comecei a correr de sala em sala como se eu estivesse procurando por algo que eu não conseguia encontrar, eu só desejava que meu coração desacelerasse. Ataque de pânico. Tudo fez sentido pra mim. Eu estava tendo ataque de pânicos, como eu não pensei nisso? Não, pera, eu tô horrorizado. Você não deveria pensar nisso. Não cabe a você pensar nisso. Você não foi num médico? Você não foi num psicólogo? Não foi num psiquiatra? Bom, levaram ele no hospital. No dia que achavam que ele estava tendo... Aí o médico olhou e falou assim, bom, você não tá infartando, volta pra casa? E o Kevin Love que diagnosticou ele. Que absurdo. Não era você quem deveria descobrir o que você tem. Mas enfim. Conversei com os meus pais a respeito, mas devido à minha boa reputação, tudo o que eles falam é: com que você anda nervoso? Você nunca perde a cabeça com nada. Fica tranquilo. Logo isso passa. Maracujina cura a ansiedade e ataque de pânico. Já fiz de tudo para que eles me ajudassem. Tive longas conversas explicando o que acontecia, mas eles nada fazem a respeito. Com os meus amigos, a mesma coisa. Andei refletindo muito sobre o que aconteceu e cheguei a péssimas conclusões. Como, por exemplo, eu gostava do meu antigo curso na faculdade, ainda mais do que o que estou fazendo agora, e que minhas decisões não foram feitas de maneira racional, mas de forma impulsiva. E que um semestre em uma faculdade... Como um semestre de faculdade me dá base para largar meu curso. Deixei a faculdade dos sonhos de qualquer pessoa para cursar uma faculdade comum, me baseando em nada além de ansiedade. Puxa, ansiedade não é nada, não. Ansiedade é uma coisa muito grande. Gostaria de perguntar a vocês, que sempre estão beleza, o que eu devo fazer para sair desse buraco? Devo insistir com meus pais e amigos? Meus pais não aceitam pagar ajuda profissional por acharem que estes vendem bala e fazem dinheiro com coisas que não existem. Vendem balela, desculpa. Estou desempregado e não tenho dinheiro para bancar sessões de terapia. Eu fui de uma pessoa exemplar para uma que não quer fazer nada, pois tudo que eu faço me gera crises horrorosas. Obrigado pela ajuda e desculpa por tomar preciosos minutos da nossa querida sessão de terapia de casais. Agradecimento especial ao DeMar DeRozan e ao Kevin Love por terem trazido o assunto problemas psicológicos à tona na NBA. Pois é. É muito importante mesmo que jogadores profissionais, pessoas que são celebridades, especialmente no ambiente que é famosamente um lugar em que Você tem que ser durão, fortão, machão, você não pode ter falhas, você não pode sofrer, você não pode chorar. Você pode sofrer, mas aí você tem que superar com dedicação, força, raça. O sofrimento tem que ser combustível. Ele não pode em nenhum momento ser uma rachadura, ele não pode mostrar fragilidade. Você tá doente, com febre, dor de barriga, você cagadeira, tem que ter o jogo. Você joga melhor ainda. Você tem que jogar o jogo da gripe do Jordan. Né? Esse é o ponto. Você tá
acabou de sair de um julgamento difícil no tribunal, você tem que ir de helicóptero para a sua partida e jogar o melhor jogo da carreira. Mas tem que sempre usar isso para ser alguém mais forte, mas você não pode indicar fraqueza. E é muito legal ver pessoas nesse nível dizendo: eu sofro de depressão, eu sofro de ansiedade. Porque muitas pessoas sofrem, especialmente nesse nível, e elas não podem, elas sentem que elas não podem falar a respeito. Então, que bom que essa porta foi aberta. Feliz que você descobriu isso, que você percebeu. Até a questão da faculdade. Você percebeu que você saiu da faculdade não porque ela não te agradava, mas porque a ansiedade te fez achar que você precisava sair. E que talvez você, com uma ajuda profissional que seus pais estão negando a pagar, você possa voltar e conseguir enxergar as coisas de outra forma. Talvez voltar para o curso, não sei. Mas o mais importante agora, com alguma urgência, é você buscar ajuda. Exato. E... existe ajuda gratuita. Eu não sei em que cidade ele... Você falou em que cidade ele está? Não. Você pode conseguir em universidades públicas atendimento psicológico com os alunos. Então, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, a Universidade de São Paulo oferece, a partir do 3º ano da Faculdade de Psicologia, atendimento para a comunidade. Então você vai lá, entra numa listinha, eles te chamam e te passam para uma pessoa que está recebendo treinamento. Não é balela. Problemas psiquiátricos e psicológicos parecem fantasia para quem não experimenta eles ou para quem experimenta e não quer admitir. Mas não é balela, isso é verdade, isso causa sofrimento, isso destrói vidas, você precisa de apoio adequado e que, infelizmente, não é um apoio de um blog de basquete. A gente pode dizer que existe, mas bom, não era para um jogador de basquete ter avisado ele disso também, e aconteceu. Exato, então, o basquete já fez sua parte nessa. Mas eu fiquei com um pouco de receio do comentário dele de que ele saiu da primeira faculdade e que ele sente que isso não foi uma decisão racional. Isso. E talvez você esteja passando por um excesso de racionalidade. Por essa coisa de tudo tem que ser metódico e controlado. E a sensação de que não seja te tira do controle e causa essas crises. E às vezes a gente não toma decisões racionais. Às vezes a melhor decisão sobre a faculdade não é racional. É sobre o quanto você está sofrendo ali. É sobre uma paixão, sobre uma vontade, sobre uma coisa autônoma que vai para além de qualquer razão. Você pode não estar à vontade lá, você não pode gostar do ambiente, das pessoas em volta. E tá tudo bem. E é a melhor da América Latina, beleza, mas não pode não ser para você. O que não quer dizer que você não é um dos melhores da América Latina. Pois é. Tanto faz, de menos. E se esforçar nas coisas é legal, mas o melhor é se esforçar nas coisas que fazem sentido para você, de maneira autônoma. Você não precisa se esforçar em tudo, e principalmente não nas coisas que as outras pessoas acreditam que você deveria estar se esforçando. Então, talvez você precise perceber o que faz sentido para você e fazer isso com apoio profissional. Uma coisa que faz... Assim, não sei se funciona para todo mundo, mas com pessoas que eu conheci mais de perto, é uma distância física. Então, pessoas que passaram por uma vida desse tipo e vão fazer faculdade em outra cidade, e aí elas estão lá todos os dias e o pai não está em volta para aprovar ou reprovar o que você está fazendo ou para julgar se você está se esforçando bastante. Você está sozinho. E conhecer um monte de gente nova na faculdade nova que não esperam nada de você. Muda muito as suas expectativas, muda as regras do jogo mesmo. Você começa a agir de forma diferente porque você está livre no aspecto geográfico até das pessoas que estão te pressionando. Às vezes não de má vontade a pessoa está te pressionando, mas estão. Então... Às vezes as pessoas te pressionam porque elas acham que é o que você quer. Porque você tem esse comportamento há tantos anos, elas acham que faz parte de você. E é o melhor para você, e que você já é assim, e talvez você não seja mais. Se você acabou de entrar na faculdade e fazer vestibular, você deve ter o quê? 20 anos? Você não é nada ainda. Você não tem uma personalidade completamente estabelecida ou formada. Talvez você não tenha contato com os seus gostos, talvez você não tenha ainda desejos autônomos. E você vai ter que encontrar essas coisas ainda com o tempo, né? E para algumas pessoas que eu conheci, funcionou isso. Gente que a gente estudou junto... E que, às vezes, por exemplo, os pais trabalhavam na escola. A pessoa nunca conseguia... Mas não tem espaço para respirar, né? Tem que ser muito certinho. Porque, né? E aí, quando ela sai de lá e vai fazer uma faculdade no interior, ufa, que beleza, eu posso agir de qualquer forma que eu não estou sendo observado. E ela começa a se descobrir de alguma forma.
Às vezes descobrir, quando você se afasta dos ambientes que estão te causando ansiedade, às vezes você percebe que as consequências não eram aquelas que você imaginava. Então, do tipo, às vezes você se esforça muito porque você sente que se você não se esforçar, você vai sofrer consequências muito sérias. E vai para uma outra cidade, fazer uma outra faculdade, vai perceber que não. Às vezes você não se esforça, tá tudo bem. Que as pessoas não estão te julgando como você imagina. Você não precisa ser sempre o vencedor e ser o melhor e passar nas melhores universidades. A melhor coisa é quando você decide, tipo, eu vou me dedicar muito a isso e a isso não. Aí pronto. Aí você pode ser esse cara dedicado, porque é um talento, é difícil você conseguir realmente se concentrar em alguma coisa e fazer. Mas fazer isso pra tudo, aí não serve pra nada. Eu acho muito legal quando alguém pergunta assim, mas por que você se dedica a isso? E a resposta é, porque eu escolhi. Eu acho muito bonito que a gente possa escolher coisas. Agora, quando a resposta é porque eu me dedico a tudo, ou porque me mandaram me dedicar, isso é preocupante. Próxima pergunta. Tá curado ele já, né? Próxima pergunta do Pato Arruda. Fala dupla, tudo certo? Então, na verdade... tudo certo. Arruinaram o Both Things Play Hard. Certo. Não, porque quando eu tinha 6 anos, minha mãe... Olha, quando eu tinha 6 anos, minha mãe, muita coisa. Essa pergunta é mais antiga, por isso que vai começar dessa forma. Ok. Vendo esse episódio das demissões em massa da Editora Abril, se bem que vale para várias épocas, né? Teve várias demissões em massa. E da crise desse modelo de jornalismo que temos hoje, gostaria de saber da opinião de vocês sobre isso. Qual a alternativa? Como se chegou a essa crise? E você, Denis, que é jornalista, como vê esse mercado jornalístico? Nossa, quero ouvir. Abraços, vida longa, bola presa. Eu gostei quando eu falei no Bola Presa. Tô segurando a caneca faz 10 minutos. Quando eu falei no Bola Presa que eu ia me dedicar só ao blog, eu recebi a mensagem de uma pessoa falando: parabéns, você conseguiu o sonho de todo jornalista, sair do jornalismo. Faz sentido, é. E é bem assim, eu trabalhava num jornal bem grande. O sonho de todo jornalista? Deveria ser o sonho de todo jornalista. Não tem muito de onde subir para outra empresa. Você pode subir lá dentro, claro, óbvio. Mas 90% das pessoas estavam insatisfeitas. Porque a rotina é péssima, é muito desgastante, é muita pressão para todo lado, e ganha mal, e tá tendo amigos sendo demitido o tempo inteiro. Eu sempre brinco, quando eu cheguei lá, a redação eram 2 andares bem grandes, completos. Quando eu fui embora, era 1 andar e tinha um pedaço completamente vazio. Uau. Porque não tinha mais onde... Porque se fosse espalhar os jornalistas pelo prédio inteiro, a galera ia ficar sozinha, ia dar eco, sabe? Quando conversassem. Poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então as pessoas deveriam estar satisfeitas lá e não estavam. É um mercado bem complicado. Você nunca está fazendo o que você queria e você não se sente reconhecido por ninguém. Nem pelo... Faz sentido. Nem pelos seus chefes, nem pela empresa que está te pagando, nem pelo público. O público está numa crise de confiança absurda e são empresas que vivem de clique, então até o tipo de conteúdo que o jornalístico começa a mudar, né? E existem soluções? Existem. O Bola Presa é mais ou menos uma delas. Porque o Bola Presa não é jornalístico no sentido que a gente não sai por aí fazendo procurando furo, fontes e dando furo de reportagem. O nosso é uma coisa mais opinativa, que faz parte do jornalismo, tem muita opinião dentro. Então, o Bola Presa é meio exemplo. Mas a gente é sustentado pelos nossos assinantes. São pessoas que veem o que a gente produz, acham legal e falam, não, para eles continuarem existindo, eu vou lá e dou meus 14, 20 reais por mês. Só que com o jornalismo não funciona para todo mundo esse modelo. Para um grande jornal, tipo a Folha, o Estadão, responde muito dinheiro. Responde muita gente dando dinheiro. E num modelo onde as pessoas estão acostumadas a ter de graça e onde, às vezes, até o próprio veículo acha que deveria, ao menos, ser um pouco de graça. Entendi. As pessoas querem de graça. Ninguém quer pagar por isso. Mas ninguém percebe que se você não pagar por isso, a coisa não tem como existir. Porque não existe mais propaganda como existia antes em jornal. Né? É complicado. E o jornalista quer ser lido. Ele quer que o máximo de pessoas seja alcançada por aquilo. E quando um grande jornal dá um grande furo de reportagem sobre algum escândalo no governo, ele não quer que as pessoas cliquem e vejam um paywall.
Eles querem que todo mundo leia porque o jornal quer ter impacto na sociedade. Mas isso era uma questão pra gente no Bola Presa e a gente não tem impacto na sociedade. A gente queria que todos os nossos textos fossem abertos. A gente levou anos de pura pindaíba, pensando até em encerrar o projeto, antes de pensar, não, vamos fazer alguns textos e alguns podcasts só pra quem ajuda a gente financeiramente. É difícil, a gente quer... Eu tenho alguns dos meus melhores textos, talvez... Todos os meus melhores textos que eu escrevi na minha vida sejam exclusivos para assinantes do Bola Presa. E aí é lido por uma mesa de pessoas. É lido pelos poucos assinantes que a gente tem. Mas é o jeito do Bola Presa sobreviver. E parte da imprensa tá na mesma situação. E com a imprensa ainda mais segmentada, é mais fácil de fazer isso. Então vamos fazer uma coisa só para quem é amante de cinema. E é fechadinho, e a comunidade do cinema vai lá e paga, e existe. Aí legal. Mas e notícias em geral, né? Mas essas grandes coisas, e são coisas que, se você quer bem feito, é caro. Então, a Venezuela é um tema polêmico. Tá bom, a gente vai mandar alguém para Venezuela para passar um mês lá? Não é barato. Eu escuto o podcast da Folha de São Paulo, que é o Café da Manhã, eles mandaram uma pessoa para Venezuela. E é um problema, porque entrar lá foi complicado, sobreviver lá foi complicado, conseguir mandar as informações. Tem que ter uma estrutura, né? E não sei se foi a Silvia Colombo que foi para lá. Foi a Silvia Colombo. Quando tem eleição no Peru, é a Silvia Colombo que vai. E ela fica baseada na Argentina. E quando tem alguma coisa na Bolívia, é ela que vai. Se o jornalismo tivesse em rios de dinheiro, você poderia ter uma pessoa na Argentina o tempo inteiro, uma pessoa no Chile o tempo inteiro. E a gente teria conteúdo de muito mais qualidade. Sem dúvida. Porque na América Latina, às vezes, a gente fica meio perdido do que está acontecendo. E falta dinheiro. É simplesmente assim, falta dinheiro. Não falta jornalista talentoso. Falta grana, né? Não falta tipos de publicação diferente. Então tem jornalão mais antigo, e tem coisa mais moderna, e tem gente focada em vídeo, em áudio, em texto. Tem gente de esquerda, tem de direita, tem de tudo. Mas tudo custa dinheiro, e as pessoas não querem pagar, o que é compreensível. Mas eu não sei se tem outra solução. Eu acho o exemplo do New York Times tão fascinante, porque eu sou apaixonado pelo The Daily, que é o podcast do New York Times, e saiu uma notícia internacional de que tinha acabado a presença do ISIS no Iraque. Então tinha acabado a guerra que estava rolando lá no Iraque. Só que o podcast do New York Times tinha uma correspondente lá, no topo de um prédio, no meio do Iraque, dizendo: eu estou vendo as bombas caindo agora, eu estou vendo as pessoas trocando tiro. Eu sei que a guerra não acabou. E eu preciso descobrir por quê. Ela tem um tradutor, um jipe, gente armada para ajudar ela no processo, e ela passa a informação e grava um podcast com som lá, de cima do prédio. Que é outra coisa. É outra coisa. O New York Times é um conglomerado gigantesco que tem pessoas no mundo inteiro e pode nos dar o melhor conteúdo possível. Como é que você mantém isso? O New York Times estava à beira da falência 2 anos atrás. As pessoas perguntam, né, como é que eu faço para mandar dinheiro para ajudar o Daily? E eles respondem: você precisa assinar o New York Times. Só isso. Mas alguém quer assinar um jornal no século XXI? Só que aí não existe o Daily, não existe notícia sobre como é que está o Iraque. Você tem passa muito pelo público. Eu entendo que as empresas têm o trabalho delas também, elas podem ser criativas e arranjar maneiras de faturar mais, mas tem coisa que não tem solução, tem coisa, ainda mais com jornalismo, não dá para contornar alguns assuntos. Não dá para querer conteúdo de qualidade e não estar disposto a ajudar financeiramente, porque alguém tem que pagar as contas, né? Porque dá para contornar a questão da audiência. Tipo, putz, a menina no Iraque dava 10 mil cliques de audiência pra gente. Sem ela lá, como é que a gente vai ganhar 10 mil cliques? Dá. Nossa, é só falar de gatinho. Jornalismo de celebridades. Pronto. É isso. Você arranja os 10 mil cliques, mas você fica sem a informação que você queria dar. 5 coisas que a casca do abacaxi faz por você. A quarta vai te deixar pirado. Isso. E pronto, né? Você tem o mesmo clique do que a pessoa no Iraque, mas qual é a notícia mais importante, relevante, mais difícil de fazer? O que eu acho é que talvez eles pudessem tentar, e não é todo jornal que faz isso, que são as microassinaturas. Então, do tipo, eu quero ajudar o jornalismo no Brasil. E eu quero assinar a Folha, mas se eu assino a Folha, eu não tenho dinheiro para assinar o Globo. Uhum. E um complementa o outro, porque cada dia aparece com um furo diferente. Se a Folha fosse R$3 e o Globo 2, ficaria mais fácil. É que para eles é uma grande diferença do que eles cobram hoje.
Então, para valer a pena, o Brasil inteiro ia ter que todo mundo gastar R$3 com isso. Claro, e não sei se a gente tem a cultura de fazer isso, né? É que a gente bem sabe aplicativos de celular que custam R$1, as pessoas não compram, né? O LeBron James não paga o Spotify. E é isso. Mas alguém precisa pagar, porque senão isso não existe. Muito obrigado a vocês que mantêm o Bola Presa existindo, porque a gente não poderia se dedicar a isso, escrever os textos que a gente faz e os vídeos que a gente faz, se não tivesse ajuda. E se você não paga, espero que a culpa esteja te corroendo por dentro agora. Algumas pessoas não podem, mas quem pode precisa ajudar, porque senão o conteúdo não existe. E vale para jornalismo, de todos os tipos. Eu acho que nos últimos anos, e o Bola Presa é só um de vários exemplos, as pessoas estão entendendo isso mais e abraçando conteúdos que elas acham que precisa deles. É que é mais fácil isso em comunidades menores. Faz sentido, Porque você meio que sente, se não for eu, ninguém vai fazer. Ninguém vai ajudar esse cara se eu não ajudar. Agora, quando você pensa num jornalão que está em todo o Brasil, fora do Brasil, que você abre o site e tem banner de multinacional, você fala, eu não faço tanta diferença. Pois é. Quem está ajudando o Bola Presa está ajudando o Denis e o Danilo. Conhece, a gente está aqui, a gente vive disso agora, a gente transformou nossas vidas. Agora, ajuda o New York Times. Quem são essas pessoas, né? Eles são... engravatados. Junta isso com a crise de confiança, que é um assunto paralelo, mas que se ligam eventualmente. Que é... porque mesmo que a Folha custe R$2, por que eu vou pagar esse jornal? Você não acredita nele. E aí metade das pessoas acham que é um jornal comunista. Não vou bancar um jornal comunista. Por que esse jornal aí da ditadura? Já acham tudo deles. E tá todo mundo contra. Todo mundo acha que eles são de extrema direita e de extrema esquerda. Sim, ao mesmo tempo. E liberais e progressistas e conservadores. Então essa crise de confiança eu acho que é a mais difícil. Porque tem a questão da cultura de fazer as pessoas entenderem que tem que pagar igual você paga a comida e estacionamento, que é o meu exemplo favorito. Mas você tem que acreditar no negócio. E esse tá uma coisa mais complicada. Isso. Aí tem uma questão de o que a gente faz no século XXI com... uma crise que é uma crise epistemológica, que é de onde vem o conhecimento, como eu posso confiar numa informação. E tem informação vindo de todo lado, várias entram em contradição e parece que você tem que escolher no que acreditar. E aqui chega no seu WhatsApp, além de tudo, é gratuita. E vem de uma pessoa conhecida. Não vem de um engravatado, não vem de um blogueiro distante. Não vem de uma empresa que tem interesses escusos. Vem do seu camarada aí. Muito difícil. Isso é essa parte da crise do jornalismo que eu não sei como contornar. Porque muita gente diz que é o jornalismo bem feito que contorna isso. Você vai lá e apresenta um tema relevante, bem apurado, com os dois lados falando, com e provas, e fontes e tudo mais. Mas hoje em dia você faz isso, o pessoal responde... É falso. Falso. Fake news. Eu acho que existe uma questão anterior, que é uma questão de como a ciência vai chegar nas escolas. De como é que as próximas gerações vão ser ensinadas nas escolas a lidar com conhecimento científico, com fato, com embasamento, com pensamento lógico, na geração da internet. Tem que mudar tudo. A gente tem que pensar uma educação muito diferente. Tá ferrado, então. Mas é que alguns lugares já fazem, alguns lugares já estão ligados nisso. Claro, toda mudança educacional leva muito tempo para chegar a todo mundo, então a gente vai passar por períodos muito complicados. Mas acho que é inevitável. E para quem está chegando no mercado de jornalismo, é tudo meio desesperador, porque você pode sonhar com essa coisa do trabalhar no grande jornal e fazer essas reportagens de impacto, mas com o jornalismo tão em crise, são poucas vagas para poucas pessoas, é difícil chegar lá, e quando você chega você não vai ganhar bem. É uma crise financeira, é uma crise de confiança. Então, talvez você não ganhe o suficiente para fazer essa notícia, não tenha oportunidade. E se fizer, talvez não te leiam, achem que você está mentindo. E você pode ser mandado embora no próximo passaralho e acabou. Então é difícil. E aí vai aparecer uma vaga, sim, tem uma vaga ali de assessoria de imprensa, que não é jornalismo, é outra coisa. Por que o jornalismo está tão associado à assessoria de imprensa no mercado de trabalho? Porque você faz a relação com a imprensa. Então você conhece jornalistas, você sabe escrever aquilo que os jornalistas vão ler. E o mesmo texto de um release, por exemplo, que você vai soltar para a imprensa,
você quer que aquela informação saia na imprensa. O mais parecido que for com o seu release, melhor. Entendi. Então você já faz num formato mais jornalístico. Faz sentido. E você conhece pessoas da imprensa. Você pode ser saído de um jornal e vai trabalhar numa assessoria. Você já tem os contatos do jornal para fazer as coisas. Claro. É que não é o trabalho dos sonhos de alguém que é apaixonado pela ideia de jornalismo. Não, mas às vezes a vaga que sobra, aparece. né? Então, é bem desanimador. E tem gente sendo formada todo dia. Tipo, o mercado diminui, mas as pessoas têm interesse em virar jornalista. A ideia do jornalismo é maravilhosa. É que ela não se encaixa economicamente e epistemologicamente na nossa realidade atual. Bom, a gente já falou metade do podcast, já em 2 perguntas. Eu sei que era para não ser sobre basquete, mas... Nossa senhora. Mas essa pergunta é do outro universitário. Manda. Fala, D&D, beleza? Beleza. É assim que fala, Danilo. Força. Beleza, porém... Essa faz referência a um cara que fez uma pergunta no Both Things Play Hard muito tempo atrás, que pensava, que era um estudante de engenharia que queria ser treinador de basquete. Ok. Então ele diz assim, ó. Ouvindo o Both Things Play Hard da semana passada, me identifiquei um pouco com um estudante de engenharia que pensava em ser treinador de basquete e gostaria de compartilhar meu relato, pois poderia ajudá-lo. Legal, boa. Então estamos ajudando ele trocentos meses depois. Isso, comunidade se ajudando aí. Estudo engenharia elétrica e meu sonho é trabalhar com esporte. Porém, meu foco é na parte de estatísticas e análise de desempenho. Como já estou perto de me formar, planejo fazer um mestrado em estatística ou matemática aplicada. Nossa senhora. É um daqueles casos de que alguém precisa fazer, né? O uso de estatísticas mais avançadas no Brasil ainda é pequeno, mas a tendência é de crescimento e é outra forma de estar próximo ao esporte. Legal. Como o ouvinte relatou ter se adaptado ao curso de engenharia, imagino que ele não teria dificuldades em matemática e poderia fazer um curso como estatística ou mesmo seguir um caminho como o meu. Uma vantagem que eu vejo nessa minha escolha é que acredito que a possibilidade de frustração, caso não alcance o que desejo, seria menor, pelo menos para mim, pois vejo segundas e terceiras opções mais interessantes na matemática do que na educação física. Porque o cara pensou em fazer educação física também para trabalhar com esporte. É isso então, espero ter ajudado e vida longa à bola presa. Grande sacada. Não é sempre que dá certo, mas às vezes você pode pegar alguma coisa que você faz e não gosta e aproximar ela daquilo que você gosta e almeja, ao invés de simplesmente romper com o passado e conquistar tudo do zero, né? Tem que ver só se é o bastante. Lembra daquela pergunta do cara que era médico, de esportivo, de futebol e queria trabalhar com basquete? Uhum. É o bastante para você? Tipo, você vai ganhar bem menos e vai ter menos atenção, mas é o bastante estar perto dos jogadores de basquete, lidar com o time de basquete de perto, vai te satisfazer? Ou o seu gosto de basquete é outra coisa? Trabalhar com futebol, chegar à noite em casa e ver NBA é o bastante? Acho que isso é uma pergunta que todo mundo tem que responder. Faz sentido. Porque gostar de esporte a gente gosta. Agora, nem sempre a gente quer trabalhar com o que a gente gosta. A gente vende meio para nós mesmos essa ideia do que eu quero trabalhar, do que eu gosto. Às vezes não, às vezes eu só quero continuar gostando daquilo. E às vezes, pelo contrário, às vezes trabalhar com o que você gosta é um bom jeito de não gostar mais daquilo. Pois é. Porque às vezes o valor da coisa está justamente no fato de que ela não ocupa tanto seu tempo, ou de que ela é uma válvula de escape, ou uma rota de fuga, etc. E de que você vê como uma diversão, como um relaxamento. E já pensou, se você chega em casa para assistir seu basquetezinho e você não relaxa? Porque você tem que observar o adversário de amanhã. Talvez você não queira perder isso. Eu acho que não relaxo mais assistindo basquete. Eu acho que eu tô sempre numa mente mais analítica, pensando no que eu vou escrever ou falar sobre isso. E eu perdi algo por conta disso. Eu perdi o quanto aquilo era hobby, o quanto aquilo era relaxante. Mas eu acho que eu ganhei outra coisa melhor em troca. Eu também não sinto... Eu sinto a mesma coisa, mas eu não sinto falta daquilo. Eu não falava, eu queria assistir um jogo da final da NBA só de perna pro ar, comendo pipoca, sem me preocupar se eu tô entendendo a tática do jogo para poder comentar sobre isso. Eu quero entender a tática do jogo, eu tô ansioso para isso. Tipo, eu sinto alguma falta de comer pipoca assistindo o jogo tranquilamente, mas me alimenta mais, me é mais interessante estar ansioso e passando estresse ali no jogo para entender as coisas. Então, às vezes você abre mão de alguma coisa necessariamente, mas você ganha outra melhor. É só entender o que você gosta no esporte, o que o seu trabalho pode encaixar, a análise de desempenho, que o exemplo que o cara deu, é isso que você quer?
A medicina, a fisioterapia, o jornalismo. Mas eu acho é sempre uma possibilidade que às vezes a gente não pensa a respeito. Eu conheci uma amiga que queria muito medicina e não conseguiu passar no vestibular e resolveu fazer educação física no lugar. E aí ela descobriu depois que ela poderia unir educação física com medicina e fazer justamente a parte da medicina que mais interessava a ela, que era lidar com a terceira idade, por exemplo. Sim. Então, tipo, às vezes você consegue fazer essa ponte e facilita o seu caminho, em vez de abandonar uma coisa e fazer a outra. Eu acho importante só o que o cara falou no final da mensagem, que é talvez só o seu objetivo seja muito específico. Isso. Tipo, eu quero trabalhar com análise de desempenho de um time de basquete. Tem meia dúzia. Nem todos vão ter uma equipe de análise de desempenho. Quem tem vai contratar, pode contratar outras pessoas no seu lugar. Se você não conseguir essa vaga dos sonhos, o que você vai fazer? Tipo, ó, fazer a faculdade de engenharia só me interessa por causa disso, aí é meio perigoso. Mas é um caminho. Mas sempre tem outras opções. Você pode até escrever textos acadêmicos sobre análise avançada de dados no esporte. E viver na academia. Não tem problema. Pensar o esporte é um jeito de estar no esporte. Pergunta do fã número 1 do White Chocolate, o famoso Jason Williams. Acho que muita gente é fã número 1 do Jason Williams. Quem não sabe quem é, joga Jason Williams no YouTube e depois você volta aqui e agradece. Agradece. Olá, D&D, beleza? Beleza. Gostaria de ajuda e opinião de vocês. Saio com uma garota, Ok. vamos chamá-la de Jaqueline, ele que escolheu o nome. Tá bom. Desde 2014, no meu último ano de ensino médio, no qual já tivemos várias idas e vindas, só que nunca concretizamos um namoro e confesso que estava louco por isso. Eles ficaram, é isso? Várias vezes? Acho que eles só se pegavam. Tá. Não entendo mais Essa a molecada. vida jovem. No meu tempo você ia lá e cortejava a menina. Punha o casaco numa poça. Há aproximadamente um ano estávamos no nosso melhor momento juntos e próximos de uma conclusão. Porém, botei tudo a perder. Numa conversa no meio da madrugada sobre assuntos pervertidos pelo celular, eu deixei escapar que o meu fetiche era realizar um homenagem com ela e a prima dela, que alguns dias antes apareceram repentinamente na minha casa às 3 da madrugada, sem nenhum motivo e soltando muitas indiretas, se é que me entende. Pois bem, no dia seguinte ela expôs o seu descontentamento me chutando da vida dela com nojo de mim. Caramba! Então eles tinham um relacionamento de idas e vindas, tava uma conversa picante no celular, Ele se empolgou. se empolgou, falou, é agora. E ela não gostou do resultado. Justo. Fiquei muito mal por um tempo. Porém, depois resolvi que não iria mais sofrer por isso e comecei a pegar geral. Malandrão. Só tem essas opções, né? Sofrer ou pegar geral. É um ou outro. Viver a vida. Infelizmente, Estava com uma moral tão elevada que as garotas pediam pra vir na minha casa. Tá se achando, cara. Não estou muito feliz de estar dando esse palco pra ele. Porém, a Jaqueline resolveu aparecer novamente e não sei por que diabos voltamos a ficar. Hoje estamos melhor novamente, só que não sei mais o que eu quero. Ao mesmo passo que estou magoando 2 garotas que gostam mesmo de mim, eu apenas ignorava esses sentimentos até um tempo atrás. O que eu faço agora? Acompanho vocês há pouco tempo e já estou encaminhando minha assinatura. Opa! Tá com os advogados ainda. Tá assinando em 3 vias. Um grande abraço e vida longa, bola presa. Valeu. Então esse grande drama, a gente recebe várias perguntas assim, e eu peguei esse exemplo. É um exemplo. Entendi. Para várias perguntas desse tipo, que é tipo, tô com uma menina, mas outras 3 gostam de mim, e eu consigo ficar com 8 amanhã. A gente recebe muito isso aí. Nossa, e tô sofrendo aqui. Me ajuda a escolher, galera. Então, por favor, Danilo, me ajude a dar uma resposta definitiva para esse tipo de pessoa. Isso não é um problema, isso não é um sofrimento. Sossega o facho. Banca as suas vontades, banca os seus desejos. Se você quer alguma coisa, realmente queira ela e vá até o final. E se você não quer uma pessoa, não fica com ela, iludindo ela. Ponto final. E fim. Foi fácil essa, hein? Foi fácil. O mais interessante é quando ele expôs um desejo e outra pessoa saiu correndo. Eu acho, essa parte é legal. A gente tem o direito de expor desejos. Você pode falar, caramba, eu gosto de pé com Nutella, sabe? Acontece, e quando você está num relacionamento, é muito importante que você abra esse tipo de coisa.
Mas a outra pessoa também tem o direito de não se sentir confortável com ele e de se sentir horrorizado. Pode achar ofendida, nojada. Faz parte. É uma coisa que eu acho que você precisa falar, é que talvez não pra ficante. Acho que em relacionamentos mais duradouros é mais importante. Tem que ter uma intimidade mais estabelecida. Exato, mas você não tem como controlar como a outra pessoa vai receber o seu desejo. Desejos às vezes são assustadores. Quer dizer, a não ser que seja uma coisa muito importante pra você. Aí você já fala antes de começar. Tipo, eu tenho gostos estranhos. Você não entenderia? Mas aí tem que ser estranho mesmo, não tipo no filme que todo mundo faz. Se é uma coisa muito estranha, eu só consigo fazer sexo desse jeito, que é bizonho. Aí você já avisa a pessoa antes, tipo, você vai embarcar nessa. É importante, Aí tudo bem. Se não, eu acho que eu concordo. Com mais intimidade você fala. Mas lembre-se acho que a outra pessoa pode sempre receber mal, porque faz parte. E que nesse caso também, gente de madrugada, falando de sexo, você acha que tá com a intimidade lá em cima. E não tá. Mas tudo bem, então. E é isso que acontece. Ele falou. É que a outra pessoa tem o direito de ficar enojada. Eu acho bobo ficar enojado com o desejo alheio. O desejo alheio é desejo. Acho que ela ficou ofendida, né? Talvez um pouco de ciúme. Talvez ela ficou encantada com aquilo e aí, por motivos psicanalíticos, ela tem que recusar de maneira super drástica. Do tipo, credo que delícia, sabe? Sei. Acontece também. Mas não cabe nem a gente, nem a ele julgar se ela foi embora. Mas é a parte mais interessante da pergunta. Porque o que estragou, eu estava interessado nessa mensagem, mas aí chegou do tipo, ela apareceu de novo na minha vida e a gente voltou a ficar. Acabou o assunto, você não vai ter mandado nada. Tudo que tinha de interessante a pergunta se resolveu antes de você escrever. Ele falou, eu não sei porquê, mas a gente voltou a ficar. Caramba, banca. Se você gosta dessa menina a ponto de querer voltar com ela, banca isso. Você quer continuar pegando geral? Pega geral. Banca também. Tem outras meninas que gostam de você? Você gosta delas? É você que pode responder, não é a gente. E tem muitas perguntas que a gente recebe assim. Sério? Do tipo... eu conheço essa menina, ela gosta de mim, eu quero ficar com ela, o que eu faço? Tipo, não existem dúvidas. Você já falou o que você quer, você já colocou a situação, já falou a opinião da outra pessoa. A gente pode deixar um manual aqui. Se você lê a sua própria pergunta antes de mandar e ela responde a sua pergunta, você não precisa mandar. Então eu dei esse bônus pra ele porque tinha um parágrafo divertido. Boa. E pra gente mandar esse recado geral. Maravilha. Próxima pergunta é do Cristiano. Sou Cristiano, 22 anos, morando em Curitiba, professor de desenho e estudante de direito. Caramba. E preciso de uma ajuda de vocês. Manda. Meu irmão mais novo, Eduardo, de 16 anos, virou fã de vocês. Legal, por influência abraço. minha. Um abraço pro Eduardo. Ele não consegue acompanhar tanto a NBA pelo horário dos jogos, mas final de semana e jogos começando mais cedo, sempre estão na televisão do nosso escritório e vemos juntos. Ou seja, ele sempre vê os jogos do leste. Fã do Sixers. E agora do Nets, né? Que ótimo. Nossa, os Nets vão ser muito cedo, né? Vai ser ótimo. Vai ajudar. Não tenho nada para reclamar dele, exceto um defeito, ele coloca entre aspas, que tem ficado acentuado. Mas ele sabe que o irmão vai ouvir a gente respondendo essa pergunta? Acho Ele não pensou nisso? Às vezes a gente não pensa até o final, sabe? Vamos ver se ele pede no final para trocar os nomes. Não. Não tem nada de troca os nomes, ou tem? Não, e for caso queiram, podem ler os nomes e a mensagem toda sem problema. Ok, então tá bom. Tá, tudo bem. Bom, não tenho nada a reclamar dele, exceto um defeito, entre aspas, que tem ficado acentuado. Ele usa palavrão e gíria para quase 100% das coisas que ele fala. Eu tenho dito para ele que isso por si só não é um problema, mas ele está ficando uma pessoa com um vocabulário de 30 palavras. Se retirarmos dele as palavras top, foda, mano e tipo, acho que ele vai parecer um Neandertal falando com os outros. Devido aos incentivos e presença de muitos livros, filmes, quadrinhos e música em casa, ele sempre gostou de ler, ver filmes, consumir cultura em geral. Fofo. Então minha aposta é que esse comportamento é pela idade, mas principalmente pela procura de adequação e pertencimento. Tenho dito a ele que o vocabulário é importante porque através dele expressamos nossas ideias. Quanto mais restrita é sua fala, menos você será capaz de expressar suas ideias, interagir com meios diversos e talvez até de compreender a realidade usando isso como ferramenta. É menos sobre expressar ideias e mais sobre ter as ideias. Vocabulários muito limitados te limitam a possibilidade de ter pensamentos. A gente pensa com palavras, afinal de contas. Foda isso. Da hora.
Irado. Ouço os podcasts na academia e já devo ter ouvido todos eles mais de uma vez. Isso me deu uma ideia. No começo, vocês falavam muito mais palavrão e não tinham muito cuidado com a linguagem, assunto ou abordagem. É verdade. É memorável o Danilo respondendo com Posso falar? Pode? Abre aspas. No cu da sua mãe. Uma pergunta sobre como fazer ponte aérea no NBA 2K. Jura que eu falei isso? Nossa, zero memória, zero. E o Denis dizendo prefiro um pornô mais hardcore. Olha, não. Eu prefiro, mas nunca não achei que eu tinha falado isso pra todo mundo. Mas o Cristiano sabe disso. O Cristiano sabe das minhas preferências pornográficas. Porque você falou elas em algum momento mais jovem. Em 200 e trocentos episódios a gente fala bobagem. É incrível. Continuando. Manda. Talvez já tenham ouvido isso, mas percebi que vocês mudaram muito a forma de falar e escrever. Vocês ficaram mais ricos na forma de descrever e analisar, mas também parecem ter buscado refinar os assuntos e abordagem para, meu palpite, abranger mais público sem deixar de lado quem vocês são. Olha, acho que não, mas a gente já chega. Terminando, nossos pais e familiares mais velhos acham que é só uma fase, então sou voz solitária nesses conselhos a ele. Também acho que é uma fase, mas isso não muda o fato de que algo precisa de ajustes. Imagino que ele ouvir sua história no podcast e ouvir algo de pessoas que são influentes sobre ele seja de bom proveito. Caso queiram, podem ler os nomes e a mensagem toda sem problemas. Eu já falei isso com ele 1001 vezes e ele sabe bem minha posição. Abraços de um fã de longuíssima data. Valeu? Longa data mesmo, ouviu todos os podcasts. Pois é. Vou ter que ouvir todos de novo e tirar do ar o que eu falei no negócio de pornografia. Vou ter que tirar meus palavrões, que é engraçadíssimo que eu falasse palavrões. Não é uma coisa que faz parte do meu repertório mesmo. O que eu acho mais curioso disso tudo é que é verdade, mas não foi consciente. Não foi nada A consciente. gente nunca parou pra conversar, falou, vamos maneirar no palavrão? Inclusive sobre os temas, especialmente nos textos, o tipo de abordagem que a gente resolveu dar para as coisas ao longo dos anos foi mudando conforme nossos interesses foram mudando. É claro que a gente faz isso porque tem um público lendo, mas a gente nunca se preocupou como é que a gente faz mais pessoas lerem. Porque se a gente tivesse feito isso, a gente escreveria notas de 3 linhas sobre notícia de contratação. A gente nunca esteve preocupado em chegar no maior público possível. A gente sempre quis fazer o que a gente acreditasse. Até porque nunca apareceu um modelo viável de negócio. Então a gente criou como um hobby. E o nosso hobby era fazer uma coisa que a gente gostaria de ler. Então o tamanho dos textos, a pauta que a gente abordava, os formatos que a gente usava, tudo era tipo, eu quero fazer e se eu tivesse de fora eu gostaria de ler. Só isso. E a gente começou aos 20 e poucos anos, o humor era uma coisa muito forte pra gente. A gente tinha textos no começo do blog que eram muito mais humorísticos do que eram sobre basquete. O objetivo era ser engraçado. Porque a gente queria ler coisas engraçadas. Exato. E a gente foi se interessando mais por cultura, por sociedade, pelo esporte mesmo. E a gente foi mudando nossas abordagens. Foi ficando mais velho. Ficando mais velho. E não é que ficar mais velho te torna mais chato. É que abre o seu repertório. Você começa a perceber que existem mais caminhos, mais possibilidades, mais ângulos que você pode analisar a coisa. E a gente foi encontrando outros que eram mais interessantes pra gente. E algumas coisas pra gente também começou a ficar repetida, né? Tipo, a gente fez essa coisa engraçada, mas já foi. Eu quero fazer uma coisa nova agora. Eu não quero fazer a mesma piada. Eu não quero falar sempre com as mesmas palavras. Eu não quero falar sempre os mesmos palavrões. E uma coisa que mantém foi o bom humor, né? A gente tenta diferenciar isso de... Não é que a gente é engraçado. A gente quer ser bem humorado, a gente quer que seja leve. Porque é basquete, não é guerra que a gente tá comentando. Exato, Então dá pra ser sério, no sentido de aprofundar o tema, de entender as nuances dele, mas de comentar de uma forma bem humorada. Porque a gente é bem humorado, só isso. E de fazer esse Both Things Play Hard, por exemplo, que Claro. é um espaço para perguntas em geral e que às vezes tem coisa engraçada no meio, às vezes tem coisa séria, tem o cara com crise de pânico, mas tem coisa às vezes hilária no meio, porque a gente quer que seja bem humorado, porque a gente gosta de consumir coisas assim, quando a gente é o espectador. A gente é assim, Mas essa mudança de vocabulário, eu acho que foi bem aos poucos e bem automática pra gente, assim. É o que a gente foi
nos transformando ao longo da vida mesmo. Eu falo bem menos palavrão do que eu falava 10 anos atrás. Na vida. Menos quando eu tô jogando videogame. Porque eu me frustro muito fácil. Faz sentido. Mas a gente vai percebendo com o tempo que você fala de maneiras diferentes para públicos diferentes. E não é porque você está pensando no público, é porque você quer ser compreendido. O que eu fui professor por muitos anos, agora me dedico só à bola presa, mas eu tinha alunos com a idade do seu irmão. O que quer dizer que vários deles se comunicavam com gírias e palavrões o tempo inteiro, e o ponto que eu deixava bem claro para eles é: eu não entendo. Você quer se comunicar, você vai ter que usar outra palavra, porque eu não sei o que essa aí quer dizer. E eles, claro que eles tentam explicar, mas eles explicam com outra gíria ou com outro palavrão. E aí começa a ficar evidente que eles não conseguem cruzar essa ponte para falar comigo. A gente aprende palavras mais sofisticadas porque a gente também quer se comunicar com pessoas mais sofisticadas. A gente começa a se interessar por conteúdo, por cultura diferente. E é o que você falou, né? Você quer explicar alguma coisa para alguém e falta repertório. Você começa a buscar umas palavras para explicar aquilo. Não. Se eu quiser comentar desse filme com meu amigo, não dá para falar só, pô, é foda esse filme. Se você quer explicar o que você gostou para ele, você vai ter que ir mais fundo no vocabulário. E eventualmente você lê um texto que te dá uma palavra nova e você percebe que você... Abre. Você poderia ver aquilo no filme, você nem sabia. Eu tive uma fase em que eu resolvi estudar detalhes de fone de ouvido, porque eu queria comprar um fone de ouvido interessante. Eu comecei a descobrir que existiam palavras e terminologias específicas. Para tipos de som. O som pode ser mais brilhante ou ele pode ser mais escuro. O que raios isso quer dizer? Isso me fez perceber que existiam coisas na música que eu não escutava antes. Então o vocabulário abre o seu entendimento do mundo, de fato. Mas tudo tem seu tempo. E muito estrangeirismo vem daí, né? Uma palavra gringa que te mostra alguma coisa que você não encontra em português e você começa a usar porque tem esse significado que ela abriu para você. Exatamente. Mas isso é questão de tempo. O seu irmão vai interagir com outros grupos de pessoas, vai entrar na faculdade, vai conhecer pessoas diferentes, vai começar a perceber que as palavras que ele usa o tempo todo nem sempre comunicam. Não são o suficiente. Mas eu acho que você está certo, assim. Porque a sua resposta foi que você acha que é uma questão de tempo e que é uma fase, mas que você acha que você tem que falar também. E eu acho que não está errado você falar isso para ele, igual você fala para os seus alunos. Exato. Eles não vão, no dia seguinte, começar com um vocabulário maior só porque o professor falou aquilo. Mas eu tinha a obrigação de mostrar outros vocabulários para eles. Eu sempre falava assim, eu sei falar palavrão, eu conheço os palavrões. A minha obrigação aqui é mostrar para vocês que existem outras palavras além desses palavrões. E aí, eventualmente, eles vão usar, não é uma coisa... Então, acho que você fez sua parte. Então, tá tudo certo. E usa o truque de não entender, é muito engraçado. Tenta fazer eles se comunicarem, tentando te explicar uma gíria ou um palavrão. É hilariante. Eles usavam zica quando eu estava na sala de aula. Ele falava assim, caramba, isso é zica. Aí eu falava assim, zica, do verbo zicar, torcer para uma coisa dar errado? Não, professor, zica de bom. Mas por que zica seria bom? Zika, mas Zika, o doença, mosquito, a doença? Não, uma coisa da hora. Uma coisa que acontece no momento. E eles vão percebendo que eles não conseguem se expressar mesmo. Não conseguem explicar uma palavra. Não. E aí eles vão atrás de mais repertório. Pergunta do Thiago da Costa Santos. Olá, amigos do Bola Presa, sou advogado, tenho 34 anos, sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Cidade das linhas férreas que atravancam o tráfego. O trânsito para pro trem passar? Trem passar, acho bonitinho. Nossa, é muito, sei lá, Velho Oeste, né? Parar o cavalo para esperar o trem. Minha pergunta é um elogio disfarçado. Por isso que eu tô lendo. Acabaram de lembrar que a gente fala palavrão 200 episódios atrás. Ouvir vocês ler o conteúdo é o que me faz passar a acompanhar basquete e me apaixonar por NBA. Que legal. A forma como vocês comentam o esporte é emocionante ao mesmo tempo que é inteligente e bem elaborado. Muito obrigado. Agora a pergunta. Como fã do futebol de bola redonda, não futebol americano, sinto falta de conteúdo inteligente como o de vocês nas análises desse esporte. E vejo as coberturas divididas entre comentaristas ranzinzas e comentaristas mais jovens que beiram a idiotice, sem deixar de lado as análises rasas e bobas. Há exceções, óbvio, mas sinto falta de uma maior inserção de conceitos mais modernos, como o Sabermetrics, que é as análises de beisebol que eles chamam, nas análises do esporte bretão. O que vocês pensam a respeito? Abraços e vida longa, Bola Presa. A análise estatística avançada de futebol tá engatinhando, né? Tá melhorando agora?
Tem mais informação, mas nem sempre é usada. Talvez as pessoas nem saibam como usar isso ainda, né? O que eu senti nos últimos anos no futebol? Começou a ter um pessoal mais interessado na parte tática. Nem tanto na parte, igual a gente usa no basquete, de números. Mas na parte de analisar um jogo taticamente. E isso se liga com a pergunta anterior, porque várias expressões vieram de pessoas que eles liam de fora. Então, gente da Espanha, gente da Inglaterra, gente da Itália, e começaram a trazer expressões de lá para cá. Então, como é que esse cara joga? Esse é um meio box-to-box, que é o cara que vai de uma área até a outra. Assim. Tipo um volante. É que tem vários tipos de volante, se você acompanha o futebol em inglês. Faz sentido. Só que começou a virar chacota do pessoal que encara o futebol de uma forma mais... Alegre, pela parte cultural, pela parte da alegria e da zoeira, e o que engloba tudo isso. E começou a tirar sarro do pessoal que fala box to box, e do pivote, e de não sei o que mais, do trequartista. O que é um trequartista? É uma expressão, também um meio-campista que faz várias funções. Na Itália tem o trequartista. Se você não tem palavra, todo volante é um volante, todo meio-campo é um meio-campo. Eu não saberia diferenciar um do outro. Você me dá a palavra, agora eu sei o que procurar no jogo. E aqui o Brasil tem o primeiro volante, o segundo volante, mas não tem o box-to-box. E se você encontrar, é um cara que faz isso, e a gente sabe o que é. Mas na hora de analisar... E começou a surgir um pessoal mais interessado nessa parte tática. E o que eu vejo, eu não acompanho tão de perto assim para saber, mas o que eu vejo é esse conflito. Eles são pedantes para o pessoal que é zoeira, né? Exatamente. Faz sentido. E aí eles começam a se afastar. Um começa a atacar o outro e eles vão para os extremos. Então o pessoal que fala da parte tática quer se distanciar do pessoal zoeirão. Então fala como se fosse obituário de jornal, né? Então fala difícil, fala muito sério e parece que futebol é bolsa de valores. Faz sentido. E por outro lado, o pessoal que é o da zoeira e quer tirar sarro e gosta desse movimento todo, da alegria do futebol... Acaba se recusando uma análise. Se recusa a analisar taticamente um jogo. Mesmo que isso pudesse aumentar a alegria deles com o esporte. Não, é zoeira, é amarelão, é o cara que ganha e que perde por causa da Faltou raça. Exatamente. Então o que eu senti nos últimos anos é esse afastamento. Então eu fui ouvir um podcast que me falaram que era bem cabeçudo de futebol. Eu sei qual é. O pessoal tava de luto. Tá todo mundo puto, né? Parece que eles não gostam de futebol. E eles obviamente gostam. Se eles estão assistindo o time É claro. Eles estão vendo o campeonato espanhol, né? Barcelona e Real Madrid, gosta. E estão lá analisando porque agora esse cara joga assim. Mas eles tentam sempre fazer de um jeito tão correto que eu acho que falta balancear um pouco. Eu entendo. Às vezes... Eu vejo um pouco em videogame. Tem o pessoal que quer muito deixar claro que o videogame não é brincadeira, não é coisa de criança, e aí parece estar falando de acidente de trânsito, sabe? E não que você quer ver também. Pois porque as duas coisas caminham juntos, né? Tipo, videogame é um jogo, é uma brincadeira, e ao mesmo tempo é mais do que isso. E elas acontecem ao mesmo tempo. E aí o esporte é exatamente a mesma coisa. E o futebol é isso. O futebol tem a parte humana, emocionante. Então tem esse tipo de jornalista também. Quer sempre fazer a galera chorar. Quer contar história triste. Não é só um jogo. Qualquer jogo não é só um jogo. E aí tenta achar a história emocionante. Entendi. Num jogo de terça-feira à noite em Milwaukee. Em Campinas. E eu acho que tem um pouco de tudo. Tem jogo que o mais interessante é a parte tática. Tem jogo que o mais interessante é a história de superação do cara que estava machucado. Tem jogo que o mais divertido é o canto engraçado que a torcida fez para tirar sarro do jogador. É tudo junto, mas você nunca consegue acompanhar os três. E eu vejo meio que as pessoas, no Twitter, por exemplo, tentando se posicionar. Ó, eu sou dessa laia aqui, hein? Não vai misturar as coisas. Mas o movimento é normal. Não é só esportivo, é também político. Os extremos acabam empurrando uns aos outros ainda mais para os extremos. E já que você falou de videogame, tem uma pergunta de videogame. Manda. Eu acho que a gente já falou sobre isso em um podcast de assinantes, mas a gente pode falar um pouco mais. E aí, dupla, beleza? Beleza. Me chamo Matheus, tenho 31 anos, sou servidor público em Limeira, a capital da laranja. Da Laranja Lima, imagina. Espero, né? É um mínimo, um mínimo. Não joga fora a cidade.
E moro em Piracicaba, famosa pela pamonha, mas com o melhor peixe na brasa. Sou assinante de R$20, mas já não participo mais do grupo. Mas mantenho o apoio porque quero muito sucesso de vocês e amo o conteúdo. Nossa, muito obrigado. Nossa, a gente precisa muito. Abraços virtuais. Valeu. No último podcast, ou seja, vários podcasts atrás, o Denis comentou que gosta de assistir um cara jogar Mario. Por isso que ele não está assistindo Malhação. Né? O cara faz o streaming dele no mesmo horário da Malhação. Jura? Eu não assisto mais Malhação. O cara tem horário fechado? O streaming é sempre na mesma hora? Sempre na mesma hora. Nossa, que fofo. E fiquei curioso. Vocês gostam de assistir streamings de jogos? O que vocês acham dessa tendência de muitas pessoas praticamente só consumirem os jogos por streaming, muitas vezes sem nem jogar o jogo? Eu particularmente gosto de assistir como uma forma de curadoria, para conhecer os jogos que eu não conheço ou para ver aqueles jogadores que dominam a mecânica do jogo, como durante o Games Done Quick, que é um evento de speedrun. Um abraço e vida longa, bola presa. Eu mudei completamente minha visão sobre assistir streaming de coisas. Eu também. Na época que a gente falava palavrão, era outra resposta. Eu sempre tive um problema com gente que assiste jogos de videogame, porque jogo de videogame só faz sentido porque é você jogando. Ele não é um filme, ele não é uma música, ele não é um livro nem uma história em quadrinhos. Ele é uma mídia interativa e se você não interage, ela perde o seu sentido. Uhum. Então, tem gente que assiste um jogo inteiro, sendo que a graça era que você tivesse feito aquelas escolhas, aquelas decisões. Mas tem tipos de jogos de videogame que não passam por isso. Tem jogos de videogame que são sobre dominar uma física, dominar uma mecânica. E aí é legal ver pessoas fazendo isso de uma maneira que você nunca conseguirá fazer. O Mario que eu assisto é uma cena muito específica do mundo do Mario, que são ROM hacks. Então são jogos feitos por pessoas... São adulterados. São feitos por cima do Mario tradicional. E geralmente fazem de um jeito bem difícil. Tipo, a fase não tem chão, você tem que pular o tempo inteiro, e são sempre saltos precisos, no momento certo, senão você morreu. E a fase tá te trollando ainda pra você achar que tá seguro e morrer imediatamente depois. Aí você pega o melhor jogador do mundo e ele demora 5 horas pra passar a fase. Muito louco. Eu tô tentando começar a jogar esse tipo de jogo e eu não consegui chegar na metade da primeira fase. E tô aí há semanas. Que legal. Ou seja, não é nem pra mim. Tô brincando de testar, mas uma das coisas legais é, por exemplo, ver o game design. É ver como o cara montou uma fase tão difícil, que às vezes é legal pelo ritmo que ela tem, ou pelos desafios que ele criou, que você nunca imaginou que pudesse ser visto num jogo do Mario. E que não é pra você. Você não é o público-alvo jogando, porque você não tem habilidade suficiente pra isso. Eu não conseguiria ver o jogo inteiro, eu conseguiria ver metade da primeira fase. E eu vejo um cara que domina aquilo e faz coisas absurdas com a mão e... Então, esse é o prazer que eu tenho assistindo. Faz sentido. É ver o cara sendo bom, o jogo é agradável de ver esteticamente, visualmente, e o game design é interessante. Soma tudo isso, é o tipo de jogo que eu assisto. E nesse evento que é o Games Done Quick, é uma maratona de uma semana, com os melhores jogadores de cada jogo que você puder imaginar. Todos. Fechando jogos o mais rápido possível. Então, tipo, vou fechar aqui Tomb Raider em 20 minutos. Vou fechar aqui o que o Adriano gosta. Não das sei. Tartarugas. Do Nintendinho. Das Tartarugas Ninjas? Não. O Battletoads. Battletoads. São sapos. São sapos, isso. O cara vai fechar o Battletoads vendado. E é um show atrás do outro, assim. Não é pra ser sua primeira experiência com Battletoads. É pra você ver alguém que é muito bom naquilo. E ver gente boa é muito legal. E aí, mas você descobre justamente isso. Alguns jogos são muito legais de assistir, outros não. Então tem uns caras que fecham uns RPGs em 4 horas, ao invés de 40. Mas isso poderia ser você, né? Mas com as informações necessárias. Ele aperta muito rápido os botões em batalha por turno. Tá falando, eu não quero ver isso. Grande bobagem. Então tem jogos que funcionam mais, outros menos. Eu tô totalmente mergulhado agora na cena esportiva de Smash Bros. Que aí é outra coisa. A graça é a competição. E é ver como é que pessoas jogam diferente com o mesmo personagem e criam soluções que são deles. Eu consigo ver um personagem jogando e eu sei qual é o jogador, qual é o ser humano que está controlando ele. Porque eu conheço o estilo de cada um. E aí vira esporte mesmo, no sentido de que você gosta de jogar, mas é uma experiência diferente da de assistir os melhores. Completamente. Tipo, eu gosto de jogar basquete, mas é uma coisa completamente diferente de ver o Warriors jogar. Eu não sou capaz de fazer nada parecido. Perfeito. Então eu gosto de jogar e gosto de assistir. E com o Smash é justamente isso. A gente joga aqui quando a gente termina de gravar.
E é diferente de ver os melhores do mundo jogando. Mas um jogo que é sobre você passar a experiência de descobrir as coisas, de enfrentar os desafios, de ver a ambientação, e aí se você só assiste alguém fazendo, aí eu continuo achando um absurdo. Pra muita gente acaba cobrindo aquele buraco do... nem tem esse videogame, não tem dinheiro pra comprar. Mas um dia vai ter. E eu quero ver o que as pessoas estão comentando. Acho que as pessoas têm ansiedade. Tipo, saiu o novo Red Dead Redemption. E tem um puta textão na IGN dando nota 9.8. A pessoa, você não vai jogar, ela assiste alguém jogando, né? E aí logo depois tem um cara falando que é o melhor jogo da vida. E você fica lá, eu vou jogar em 2020? As pessoas têm muito medo de jogar jogo velho, né? Espera, não tem problema. Eu joguei tanta coisa 20 anos depois. Ansiedade é uma questão. Última pergunta pra gente encerrar. No podcast especial de basquete tinha um top 3. Então esse também tem um top 3. Legal, você tá mantendo um padrão aqui. Já que não sei se é de basquete ou se não é, eu trouxe um pra cada um. Justo. Então é do amigo do JJ Barea. Boa noite, Dentes e Danilo. Sou o internauta que mandou a 2 podcasts um pedido de top 3 inusitados enviados à Bola Presa. Boa. Fiquei super contente ao ver que vocês queriam perpetuar isso, instigando os demais ouvintes a enviarem seus top inusitados. Considere perpetuado. O top que eu vou propor nessa semana é baseado em uma ideia fixa minha. Eu tenho convicção que o LeBron James é o melhor jogador de handball do mundo. Realmente é difícil imaginar ele jogando handball e não fazendo uns 30 gols por jogo. Inclusive, o técnico da seleção dos Estados Unidos de handball uma vez disse que o LeBron, com 6 meses de treinamento, de fato seria o melhor do mundo. Com essa introdução, qual seria o top 3 de vocês, jogadores da NBA, que se dariam super bem em outros esportes? Abraços e não deixem a ideia do top inusitados morrer. Então, essa coisa do handball, eu entendo que fisicamente talvez o LeBron pegasse toda a técnica, mas tem uma coisa de entendimento do jogo que é complicada. Você não acha que ele pegaria em 6 meses? Ou entender, tipo, os espaços, os passes, o que é desejável, o que é indesejável num jogo? Isso é uma vida. Se ele quisesse. Pensa, como é que você sabe que é uma boa tática de handball? Como é que você descobre isso? Como você sabe que esse time é bom ou ruim taticamente? Você tem que assistir muito handball. Mas ele vai estar numa função de jogador. Talvez uma função bem específica. E ele não precisa entender tudo do jogo. Então, mas igual vários novatos entram na NBA bem perdidões de basquete. Então, mas esses novatos perdidões de basquete jogaram anos de basquete. Em alto nível, porque basquete colegial, basquete universitário é alto nível. Mas você não acha que é mais fácil para um esportista pegar coisas de outros esportes? Então, mas acho que não bastante para que o LeBron saltasse para melhor do mundo num esporte em 6 meses. Não. Embora fisicamente ele fosse uma aberração, porque ninguém no handball tem aquele tamanho. É só ver, por exemplo, o Darko Milicic, o famoso jogador que deu errado no draft da NBA. O ponto fora da curva no draft de 2003. Isso. Ele tem o quê? 2,13 m e era muito atlético e tinha um físico invejável e ele foi lutar Muay Thai? Kickbox. Ele foi lutar alguma coisa aí no país de origem. Ele tem um físico perfeito e é um cara que passou a vida inteira treinando basquete. Então você assume que o corpo dele aprende coisas e que ele é ágil, que tem boa velocidade lateral, etc. Mas luta é outro mundo. Ele não sabe quando tirar a cabeça. Ele não sabe quando que o chute deveria vir ou quando não deveria. Ele perde. É que o único exemplo que a gente viu... É tão bizarro isso que a gente não vê esse exemplo tanto, né? Tem um exemplo nos Estados Unidos, né? Um cara que era muito foda, trocentas décadas atrás, mas eu não conheço bem a história dele. Que ele jogou beisebol, futebol americano e tudo mais. Mas o exemplo mais próximo, mais recente que a gente tem é o Jordan de jogar beisebol. Isso. Mas não é o melhor exemplo. Porque o Jordan ser mais alto que todo mundo e ter uma impulsão absurda não ajuda ele no beisebol. A gente queria ver ele no vôlei. Queria ser mais alto que todo mundo com aquela impulsão absurda. Aí a gente podia matar uma curiosidade. Ele jogando handball. Beisebol não é a melhor transição. Essa curiosidade. O beisebol é muito técnico e é a técnica que ele não tinha treinado a vida inteira. E ele não era tão bom. O que dizem é que ele até foi muito bem. Por um cara que com a idade era profissional dele, de basquete, com a idade dele que pulou de repente. Mas não foi o que é o nível Jordan das coisas. Talvez vários desses atletas pudessem transitar entre outros esportes. Mas acho que não necessariamente. Acho que quase nunca
seriam os melhores, ou manteriam o talento que tem em um pro outro. Se eu conseguir pensar em uma exceção, seria jogadores que cresceram jogando 2 esportes, o que nos Estados Unidos é mais comum. Então, caras que no último ano do colegial tiveram que decidir futebol americano ou basquete? Basquete. O Allen Iverson, por exemplo. Ele tem uma vida jogando futebol americano e ele vai passar uns anos parado e depois ele volta. Ele tem a noção, ele tem a experiência, ele tem o conhecimento. Eu não sei se o LeBron já assistiu um jogo de handball. Então. Mas os caras da NBA são fãs de futebol americano. Eles poderiam saber o que deveriam estar fazendo, que é diferente de saber fazer. Mas a parte mental, talvez eles estivessem mais prontos. E o Allen Iverson, por exemplo, era running back na universidade. O Chase Bundy já jogou vôlei universitário. Ele foi jogar vôlei de praia quando ele saiu da NBA? Então, vários realmente jogavam mais de um esporte, eram bons em mais de um esporte, tiveram que escolher. Mas pensando agora, o que talvez seja onde a gente responda esse top 2, que é o top 3 que vira top 2, a gente nunca pensa em mais de um nome. Será que o atletismo não seria uma boa para eles? Então, porque tem provas do atletismo que são mais técnicas, ninguém vai sair lançando martelo, dardo, mas tem algumas que é tipo, pule muito alto, pule muito longe, e aí você tem que treinar alguma coisa mais específica de técnica, que obviamente tem, mas que é bem pontual. Tipo, o handball é um esporte que tem várias coisas que você faz no ataque, na defesa. No salto em distância, você tem a técnica do salto em distância. Por exemplo, John Wall. Super rápido, talvez ele fosse ótimo para salto em distância ou 100 metros rasos. Ele é muito rápido para um jogador da NBA de 1,90 m. Talvez a transição para outro esporte não seja adequada. Talvez para salto em altura seja melhor ser mais baixo. Eu não sei, estou chutando, não entendo nada. Talvez nem os músculos que são trabalhados sejam os mesmos. Eu lembro sempre da história de que quando o Bruce Lee começou a fazer fisiculturismo, ele tinha um músculo no abdômen que os outros fisiculturistas não reconheciam. Mas por que você tem? A gente não tem esse músculo. E o Bruce Lee falava, não, é que esse é um músculo que eu uso quando eu dou esse chute aqui, ó. Então, às vezes, tem coisas muito específicas. E você fala assim, são 2 caras fortes. Eles são fortes, você pode colocar um fazendo o trabalho do outro, mas não, às vezes você desenvolve uma coisa muito... Especialmente atletismo. Imagina o cara... É só repetição. Arremesso de peso. O cara faz exatamente o mesmo movimento a vida inteira. Qualquer lançamento é muito técnico, mais do que qualquer outra coisa. Mas é que eu pensei que em outras coisas eles podem ser mais... A transição possa ser mais fácil. Tipo, salto em altura, salto em distância... Eles são muito grandes, Eles são muito grandes, O Antetokounmpo é super rápido. Ele seria o último em qualquer corrida. Não, sem dúvida. Corridas de pessoas gigantes. Isso, aí eles com certeza estariam bem. Você não consegue pensar em nenhum nome, nenhum esporte. Até porque a pergunta é se dariam bem em outros esportes. Não precisa ser o exemplo dele que o LeBron ia ser o melhor do mundo. Alguém que você imagina se dando bem em outro esporte. O Orboikins em hipismo. Porque tem que ser baixinho. E o cavalo faz tudo. Exato. Desculpa, pessoal do hipismo, não é verdade. Não é mesmo. Mas ele tem tamanho de jockey. Aliás... Ele poderia fazer corrida de cavalo. Nossa, é verdade, corrida de cavalo é bem legal. Aí eu acho que o cavalo faz tudo. Então, e o pior é que não. Você não viu aquele... Tem um documentário na Netflix muito bom que mostra a última hora de algum grande evento. As últimas horas de preparação para algum grande evento. E aí tem aquele que é famoso de corrida de cavalo. O Kentucky Derby. O Kentucky Derby. E aí eles conversam com alguns dos jockeys. Eu não sei o nome das coisas. Acho que o de corrida é jockey. Então ele conversa com os jockeys. E tem tipo, o jockey ganhou 3 vezes o Kentucky Derby, com cavalos diferentes. O que ele faz? Ele faz alguma coisa específica. Inclusive, você cria o seu cavalo e entrega na mão de um jockey que você confia, de alguém que é gabaritado para aquilo, não é qualquer um. Vai ver que você ganha uma vez, na sorte, e o pessoal acha que você é gabaritado e começa a dar os cavalos bons. Nossa, olha. Pra quem tá olhando de fora e não manja nada, é o que parece. Mas eu estava esperando o podcast de corrida de cavalo e questionar a gente. Eu não dava 3 centavos até ver o documentário do Netflix. Parece muito legal. É muito legal. Quando a ESPN era gringa mesmo, que a gente tinha no Brasil a ESPN internacional, que vinha os eventos de fora. E passava campeonato de pôquer, de dominó,
Campeonato de cortar lenha. O de dominó, eu ficava revoltado com o de dominó. Porque eles sabem quem ganhou em 3 segundos, né? Porque a gente não consegue acompanhar na mesma velocidade que eles. É tipo, eles pegam as peças, acabou. Quem ganhou? O que aconteceu? É bem bizarro. Mas eles passavam a Tríplice Coroa dos Estados Unidos, que é o Kentucky Derby, o Preakness e o Belmont Stakes, que são as 3 grandes corridas E de dava lá. pra assistir isso, assim, sem entender nada? É que cavalo chegar na frente ganha. Ah, mas tem que ter historinha, quais são os favoritos, Aí o quais não narrador são. conta, aí sempre tinha aquele auê, porque o cara ganhou as 2 primeiras e vai fazer a Tríplice Coroa, que ninguém faz desde 1970 e pouco. E aquela tensão. Mas na hora de assistir é que cavalo chega na frente. E no documentário eles mostram o cara que faz a narração no estádio. O cara treina o ano inteiro pra fazer uma corridinha. É isso. Que é muito legal. Aquilo. Muito louco. Então eu acho que o... É até esporte que a gente não respeita na hora que a gente fala, assim. É só o cavalo, é legal. Quando você assiste de perto, é legal. Eu acho que o Boykins poderia... Talvez alguns desses caras dessem bem em ginástica. Ginástica olímpica. Mas eles têm que ser pequenos igual o jockey. Então, mas aí os menorzinhos. É que às vezes parece menorzinho, não é, né? É, né? Não. Tem que responder o Boykins de novo. É o Curry. O Curry é gigante, né? Ia ser o maior ginasta da história. Já teve comentário assim no blog, né? Pô, fico mó triste quando vocês falam que o Curry é baixinho. Que não consegue marcar ninguém por causa do tamanho dele. Tipo, 20 centímetros mais alto que ele. Pois é. Mas fazer o quê? A gente foi na NBA NBA House não- e tinha um Curry lá. E, tipo, ele é mais alto que a gente. Não tem o que fazer. Mas eu não sei que resposta dá. Eu acho que alguns jogadores se dariam muito bem em vôlei. Porque usa alguns... Exigem algumas coisas parecidas. Tipo, ser alto ajuda bastante. E o jeito de saltar não é muito diferente. Principalmente o jogador que salta com os 2 Mas pés, assim. tem uma técnica muito específica pra passar a bola que talvez eles não aprendessem Tem, nunca. claro que tem. Mas algum poderia se dar bem. Tá. Eu fico com isso. Eu acho que teria que ser uma função específica. Tipo, o cara é centro, meio de rede. Aí quando ele for pro fundo, o líbero entra no lugar, ele não precisa defender. Entendi, ele tanto. só bloqueia. E ele pode bloquear muito e dar aquele ataque de meio mais fácil. Então aí é o Ming. Aí você precisa de timing pra dar bloqueio. Mas você precisa de controle corporal pra ficar, sabe, se movimentando. Velocidade lateral pra Velocidade caramba. lateral, impulsão. Você pega um moleque, jogador da NBA de 20 anos e começa a treinar ele pra isso, acho que daria pra sair alguma coisa. Mas a parte da técnica, vai saber. Então, não dá pra saber, não dá pra saber. É mais difícil do que parece. É isso que a gente descobriu nesse nosso top 3. 2. Que a Zero. gente acabou falando nenhum. É. Mas é isso, pessoal. Valeu. Esse ficou maior que o de basquete. Pra você ver como a gente encara as coisas. Pois é. E estamos aproveitando nossas férias. Voltamos em breve com mais conteúdo novo. Os assinantes estão recebendo coisas também já pré-gravadas especiais. Então, se você quiser assinar... Mas Tem se você- coisa nova, é? Se você não assina e assinar agora, tem coisa nova até a temporada que vem. Porque Nossa, não, tem coisa pra 10 temporadas. mais de 40 podcasts, muitos textos exclusivos. Mas a gente volta em breve para É comentar isso. a Copa do Mundo, o restinho de Free Agency, Summer League, o que tiver aí no fim do mês. Estamos voltando. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!